que eu não me esqueci. Como é que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer para não sermos mais pegos debaixo dos nossos olhos pela força, pela imposição dos cartéis que fecham o mercado usando as normas técnicas para fechar o mercado aberto. Só queria comentar sobre essa pergunta. Eu vou ter que pedir ajuda aos universitários aqui e aos construtores. Vai responder. Tem uma pergunta lá no fundo, vocês não estão chegando. Sebastião está ali primeiro? Pois não. Eu queria um esclarecimento, que eu não concordo com ele, que disse que o síndico não pode interferir, não pode proibir o morador ir lá e fazer uma ajuda aí para esse esclarecimento. Isso me assustou. Eu acho que o síndico tem que autorizar tudo que é feito do prédio. Ele é representante dos condôminos e tem que autorizar tudo. Não, na verdade, não, acho que tem uma confusão aí. O que a gente diz assim, a unidade, né, é inviolável. Né? A questão da autorização, o síndico realmente precisa autorizar. O proprietário ele não pode ir fazendo ao bel prazer o que ele quiser dentro da unidade dele. Por isso que nós quisemos colocar, inclusive, nesse documento, ao procurador está citado isso. O síndico é o responsável legal por tudo. Né? E se ele tiver que entrar, ele vai ter que exercer o poder de polícia e requerer para que isso aconteça. Né? Mas entrar assim, abrir a porta e olhar lá dentro, não pode fazer isso. Realmente não pode. Né? Só de autorização. Sem dúvida. Não, foi então. Sem dúvida. Não, mas isso foi colocar. Exatamente. Ele pode evitar que isso aconteça. E deve, né? Porque a responsabilidade é dele. Total. Perfeito. Respondido, Sebastião? Próximo, por favor. Só questão de ordem. Quem está na frente? Tá. A 491, ela consta que o síndico tem autoridade para custodiar qualquer dependência do prédio. O que parece que cria o entendimento é uma interpretação da Constituição Federal que decreta que todo o imóvel é inviolável. Certo? Então surge um impasse. Você cumpre a 491? Não. Você tem que cumprir a Constituição que é acima. Deu para entender? Existe um conflito. Todo domicílio é inviolável. Ponto. A 491 que trata do nosso métier, que é condomínio, corporação, diz que o síndico pode vistoriar. Aí, então, pede licença e vistoria. Porque sem a licença, talvez não entre mesmo. Mas as duas coisas dá para compatibilizar. Perfeito. Tatiana. É uma Tozinho? Isso. Boa tarde, Roberto, do Sinduscom Minas. Acho que dá para fazer uma edição de Roberto. Dá. Pois é, tudo Roberto. É só turma boa, né? Tudo Roberto, não sei se é o Sinduscom, o CREA Minas está encaminhando uma proposta de lei também para a Assembleia com o mesmo objetivo, de criar o laudo e as inspeções. E aí eu queria comunicar ao Sinduscom, acompanhou esse processo também, isso já foi encaminhado. Em Minas também tem essa proposta, então naquele quadro de legislações pode incluir a de Minas, que está tramitando também. Agora eu queria perguntar o seguinte, sobre o manual. Até eu quero usar uma fala de uma empresa que é parceira do Sinduscom, que está até representada aqui pela Marinha. Em Minas, as empresas têm produzido excelentes manuais, as construtoras. E até porque o Sinduscom produziu um manual que é subsídio para as construtoras desenvolverem o lucro delas. O que acontece é o seguinte, são produzidos excelentes manuais, entregue aos proprietários. Eu acho que o manual, ele só chega às mãos, o proprietário só vê o manual no dia que a gente entrega.
E aí põe na gaveta e acabou e não usa mais. Aí eu queria saber o seguinte, nós aqui como representantes de entidade, temos o papel de, a partir do ENIC, das ideias lançadas aqui, desenvolver algum projeto nas entidades voltado para melhorar algum tema. E eu acho que esse é um ponto de discussão. Como é que a gente faz para que o nosso usuário tenha a preocupação de ter a manutenção do empreendimento, assim como, por exemplo, quando compra um veículo, fazer o alinhamento, balanceamento. Como é que a gente consegue isso? Qual seria o caminho? Só por questão de ordem, aí você, quem que é próximo? Você que está cuidando? Tatiana, por favor, e depois o meu amigo lá atrás do Roberto Matosinho, por favor. Boa tarde. Na verdade, é uma provocação aqui e uma solicitação ao Fábio. Fábio, a sua palestra foi excelente. A gente está preocupado realmente com essa norma de desempenho, com esses impactos, tanto que no Sinduscom, a própria CEBIC criou um APL, um arranjo produtivo local lá em Goiás, que depois nós vamos dar mais detalhes. A gente queria solicitar a você se existe a possibilidade de nos retransmitir as informações feitas já naquelas pesquisas que você já usou na sua empresa. Né? Seria muito interessante para a gente não sair do zero. E aí a provocação é a CEBIC compilar essas pesquisas para retransmitir para os outros estados, para as outras empresas aqui. Eu acho que são interessantes, tá bom? É possível? É porque ele não vai pagar a propaganda, então nós estamos fazendo aqui uma troca. Ele faz tá certo? Você divulga a empresa e solta o material para o Brasil. Na realidade, não somos só nós, existem várias empresas, existem grupos que trabalham, pelo menos em São Paulo eu conheço vários, que estão fazendo, existem associações de fabricantes que também estão fazendo, então isso é um material de uso público, sim, não tem problema nenhum. Maravilha, maravilha. Então, Luciano, por favor, você toma as providências já para fazer essa transmissão, cumprindo o que a Tatiana já sugeriu. Tem, atrás do Roberto Matosinhos, grande expressão do Sinduscom de Minas Gerais, belo trabalho que faz aqui. E obrigado pela recepção, por favor. Alexandre Mirinda, quando presidente da ADEM em Pernambuco, nós tivemos a preocupação, e a preocupação maior não vinha simplesmente em criar a questão das vistorias, a gente sabe que é fundamental. A grande preocupação nossa é quem iria fiscalizar se estavam sendo feitas essas vistorias. Depois de muito debate, a gente, pelo menos lá para Pernambuco, inclusive tem um projeto aí de Augusto Coutinho, que é deputado federal pelo nosso estado, que para ver se normatiza isso para todo o Brasil. Nós já conseguimos implantar em Olinda, junto com a prefeitura, fizemos a parceria de que maneira? Você só passa escritura, os cartórios lá só registram habites renováveis a cada 3 anos. Então, normalmente, em qualquer prédio, durante 3 anos é meio difícil não ter uma negociação, que a pessoa tenha que ir no cartório para passar a escritura. Então, foi a maneira que nós encontramos, porque você cria a legislação, tem que tirar RT, todo ano tem que vistoriar o prédio, e quem checa se isso está acontecendo? Só vem checar o culpado quando o fato já está consumado e morte, não se recupera mais vidas. Porque cai o prédio e viu que os síndicos não fizeram o dever de casa e é imputado aos construtores toda possível não manutenção, ou vai logo dizendo que foi material indevido usado, foi tecnologia inventada na cabeça do construtor, quando na verdade o dever de casa da manutenção, como é colocado aqui no carro, que foi colocado, mas no carro, eu vou comprar um carro, eu vejo, pego o livreto de inspeção, verifico se foi feita as vistorias e não compro ou não compro, se eu achar que devo comprar. Lá em Olinda, qualquer imóvel para ser escriturado, ele a cada 3 anos tem que ter a renovação do habite. Eu acho que é um caminho, não sei se é a solução. Na prefeitura? Na prefeitura, no cartório. No cartório. Você só registra no cartório de imóveis se renovar o habite. Não, é porque a ideia é boa. Eu acho que precisa de um controle. Mas quando você fala em prefeitura, em cartório... Não, mas é lei lá, é lei em Olinda, que você não passa a escritura. Então, um cartório que tem fé de ofício, ele não vai registrar a escritura se o habite não tiver renovado. Agora, se ele, no esquema da prefeitura, renova o habite sem fazer uma vistoria por um técnico
devidamente registrado no CREA é outro departamento. E nós estamos tentando passar isso para Pernambuco todo, através do projeto do deputado. A gente está tentando implementar em Pernambuco todo. Mas é uma brincadeira que eu vou fazer, mas deixa só lá. Porque, veja só, a questão nossa maior é cartório. Cartório que existe imóveis. Exatamente. Eu não estou falando de cartório. Não, é cartório de registro. Que existe. É esse mesmo. Esse Então é o você problema vai nosso. falar da questão de propriedade. Porque se o cartório não merece fé de ofício para exigir o documento que ele tem que exigir, também não merece de propriedade. Você está levantando uma polêmica que o cartório que existe imóvel, se ele não exige os documentos que de fé de ofício ele tem que exigir, aquela escritura também de propriedade também não vale nada. Eu acho que a ideia é boa como controle. Eu acho que a ideia é boa como controle. Eu só estou aqui. Não, a polêmica tem que acontecer. Eu estou dizendo que nós fizemos isso lá. Questionando se nós vamos colocar mais uma marra nos nossos pés na mão do cartório. Não é obrigação do construtor, não. Acho que você não entendeu. Não é obrigação do construtor, não. Eu vou comprar um imóvel, aquele imóvel já tem uma BITS há 5 anos atrás, eu sou obrigado a contratar uma empresa devidamente responsável que renove aquela BITS após fazer a vistoria. Condomínio. O condomínio, quem está comprando, menos o construtor. O construtor fez o prédio como manda a norma, tirou a BITS, deu um manual de conservação, como foi dito aqui, que infelizmente os proprietários só olham no dia que recebem, que é a verdade, e depois a culpa é imputada ao construtor. Passou 3 anos, aquela BITS venceu naquele prazo, a obrigação não é mais nossa. Em Olinda, essa obrigação está fora de contexto após 3 anos. E a gente quer isso para Pernambuco. Envia para nós, envia para a Comat. Não, com certeza, com certeza. Porque eu acho que nós vamos ter que induzir. Eu vou passar para vocês, eu acho que nós vamos ter que induzir. Nós temos que ser proativos, nós temos que passar na frente disso, porque senão vai vir muito engessamento em cima de nós, tá certo? Eu acho que nós temos que ser proativos nesse momento. É tirar essa responsabilidade do nosso pessoal. Perfeito. Ô, Sarquis, Oi, Roberto. aquela proposta do Manual Nacional, aqui está em pauta ainda, que nós tínhamos uma proposta que a CEBIC fizesse um manual de garantias, um manual de uso, operação e conservação nacional, que era um manual que seria subsídio para todas as construtoras, seria o norte do país inteiro. Eu acho que era uma saída também. Acho que é uma ideia que tinha que... Olha, por favor, Luciano. Aquela ideia sua, nós podemos fazer o setor fazer igual fazem as concessionárias. Nós entregamos um empreendimento e viramos muitas vezes, Fábio, as costas para o cliente. Nós temos que ter um cliente cativo para o resto da vida. Nós temos que ter manutenção lá dele e ele pagar lá, igual as empresas os fabricantes fazem. É fixa, é 3 de 250, é 3 de 500. Nós temos que criar alguma coisa assim, respondendo a sua pergunta. Vou passar para a mesa aqui. Só para responder um pouco das perguntas, no nosso caso, a gente entrega o manual no ato da venda. No dia que assinou o contrato de compra, já recebe o manual. Depois, diferente da concessionária, você pode dizer que o cara leve o carro lá, fica difícil pedir que o cara traga o prédio na construtora. Então, nós temos um programa em que o nosso engenheiro de manutenção vai ao prédio em datas específicas e cobra a manutenção. E se a pessoa não fez a manutenção, ele notifica que aquilo implica em perda de garantias ou risco. E nos manuais que são entregues ao síndico, as pessoas assinam... Então eu vou te interromper, Fábio. Você pode disponibilizar esse material para nós? Podemos, não tem problema. Segundo, então, Luciano, por favor. Obrigado. E no caso da convenção de condomínios, os condôminos aceitam na convenção de que o síndico tem direito de vistoriar as unidades em caso de reforma. Está escrito, se tem valor legal não tem, mas está combinado lá, é um reforço. E só para complementar, já existem hoje, em função das novas normas, tanto de desempenho como manutenção, empresas especializadas nesse tipo de serviço que vão fazer essas inspeções, que vão fazer o plano de manutenção. E se entrar no site aí, já vão achar um monte delas disponíveis para consulta e contratação, não precisa nem ter equipe própria. Mais perguntas, senhores? Identifica, por favor. Meu nome é Wilson Paceto. Gostaria de dirigir ao Roberto ao Marcos sobre essa questão da legislação versus normas, né? Principalmente
em relação à restauração de prédios e o retrofit, a modernização de prédios, se a gente não está sendo só defensivo, né? Tem áreas ativas, por exemplo, esquadrias. Né? Esquadrias ficou ainda uma legislação, uma situação, né? E ninguém pode mexer em esquadria, você anda no Rio de Janeiro, você pega uma esquadria que não funciona mais, porque não tinha aquele tráfico fluido. A Alemanha, né, trocou todas as janelas da Alemanha para resolver problemas. Aqui vão fazer ar-condicionado ecológico em cima de esquadria, que não bela coisa nenhuma, né? E como é que fica isso? Essa legislação só vai ser defensiva ou nós vamos preparar o país para se modernizar? Né? Senão nós vamos... Quer falar, Paulo? Eu considero que você está se referindo a elas tombadas, né? Porque, na verdade, num retrofit, você pode trocar a sua esquadria, não teria problema nenhum. Né? Seria um prédio histórico, tombado. No Rio de Janeiro. Isso repor, você fica com aquele padrão de alumínio, né? E você não repõe esquadrias de PVC, por exemplo, que são térmicas e ao mesmo tempo com vidro duplo para resolver problemas. Se eu, por exemplo, quiser colocar isso no apartamento, eu não consigo. Você já vê revoluções lá na Ipanema, por exemplo, você já vê prédios que começam cada um trocar sua esquadria. E entra na justiça e consegue isso, porque a gente fica com essas legislações que não pode mudar a fachada, não pode fazer isso, mas não resolve o problema do isolamento térmico, né? O isolamento acústico, principalmente. Então é isso que eu estava me referindo. Bom, existe a possibilidade de você fazer o trabalho pelo lado de dentro, né? Já que você não pode modificar a fachada, você faz esse trabalho de atenuação acústica pelo lado de dentro. Eu acho que realmente deveria se poder fazer essa alteração. Mas se é um edifício histórico, bom, então eu não vejo problema nenhum na troca. Tecnicamente, né, não há problema nenhum. Aí vai ser, aí é um mercado, é uma norma de desempenho que vai também, né? Próxima pergunta, por favor. Boa tarde, presidente Francisco, boa tarde a todos. Normando Baú, Sindicato do Paraná. No nosso estado, no nosso sindicato, nós temos uma preocupação muito grande aí com a norma de desempenho. Temos acompanhado essa norma para e passo. Eu gostaria de manifestar aqui duas preocupações, duas inquietações que nós temos com relação à norma. Ela está para nascer, faltam 9 meses. A primeira, duas colocações bem objetivas. Primeiro, a maneira usual como nós todos aqui construímos, ou seja, uma alvenaria estrutural de bloco, um concreto armado com tijolo cerâmico, com revestimento dos dois lados, enfim, a maneira usual como todos estamos construindo hoje, passa ou não passa nos requisitos da norma? Porque se não passar, o ônus da prova de que a nossa edificação atende os requisitos da norma é nosso. Então, nós vamos ter que promover os ensaios que as nossas edificações vão precisar. Aí vem a segunda inquietação. Como é que nós vamos dar conta, todos nós juntos, que vamos estar demandados por essa norma, a partir de março, com apenas 5 laboratórios acreditados no país? Nós temos 5 ITAs, 4 em São Paulo e 1 em Recife. Então, eu acho que esse assunto é um assunto delicado e importante. Então, a primeira pergunta que eu não sei a resposta, se o Fábio até puder ajudar, é: a nossa construção usual, como todos fazemos hoje, arroz com feijão, passa ou não passa? Bom, essa discussão foi bastante ampla
O primeiro temor era justamente esse, quer dizer, o que nós estamos fazendo hoje atende ou não atende? Aos requisitos mínimos, eu diria que ele atende em quase 100% dos casos. O que pode acontecer? Você ter uma fachada excepcionalmente ensolarada e que talvez não passe com o revestimento que você está usando, com a espessura do bloco que você está usando, mas você pode aumentar uma espessura de bloco, você pode fazer uma pintura de uma cor clara para ter uma índice de reflexão maior, ou seja, não existe nenhuma novidade significativa, nenhuma tecnologia que tem que ser implementada para cumprir a norma. Vários desses ensaios que você está questionando, que vão ter que provar, eles já estão provados. Os IPTs da vida, o Falcão Bauer e outros órgãos já ensaiaram isso para muita gente. E em relação a fornecedores, as empresas que fornecem hoje em blocos, caixilhos e outras tantas coberturas, assim por diante, já estão se movimentando para caracterizar o desempenho de seus produtos. Então isso, obviamente, existe uma fase inicial que vai ser mais complicado, mas a gente entende que na sequência, se não puser o bode na sala, ninguém vai se movimentar. Nós estamos, como eu mostrei para vocês, desde 80 discutindo isso, e até hoje não conseguimos implantar uma norma de desempenho. E o que está acontecendo é que o setor técnico não qualifica o desempenho e vem o perito judicial, o promotor público, o juiz, e diz para você qual é o desempenho que você tem que cumprir sem nenhuma norma. Nós particularmente tivemos um caso, eu mostrei para vocês aquele barulhinho de impacto no piso, que é normatizado, chama tapping machine, essa máquina, uma máquina que segue uma tecnologia padronizada, e o juiz autorizou, a pedido do dono do apartamento, jogar talheres no chão, derrubar panelas, como se fosse um critério de desempenho. E o juiz aceitou, porque o juiz é tão leigo quanto o cliente. Então, se nós não pusermos um parâmetro que o setor como um todo entenda que tecnicamente é correto, nós vamos ficar sujeitos a esse tipo de situação. Em relação aos laboratórios, nós já sabemos de laboratórios sendo construídos no Rio Grande do Sul. Alguns segmentos, como caixilharia, já estão implementando, o setor cerâmico está implementando, ou seja, a tendência é que isso se modifique rapidamente. E vocês vão ver também que existem vários dos procedimentos que não precisam ser ensaiados, é simplesmente buscar literatura que já está disponível com essa situação, ou seja, não é tão crítico quanto parece no primeiro momento. Posso pegar um lanchinho aqui? Não tem mais tempo, mas sim. Não, mas, então, era só para falar sobre a acústica, né, nas unidades. Eu vou pedir para distribuir aqui uns catálogos. Nós temos uma empresa que fabrica uma manta que é a melhor manta do mercado. O Fábio já sabe disso. Para as soluções acústicas, principalmente em pisos nas unidades. Foi essa que você usou, Fábio? Foi essa que você usou lá? Na verdade, nós temos vários tipos de soluções, como eu mostrei. A padronizada não é essa, é uma coisa bem mais banal e barata, mas se você quiser um desempenho superior, você tem que buscar uma manta desse tipo. Olha, está vendo? Melhorou. Aí vai comprar pela Coopercom Brasil. Aqueles que tiverem interesse. Eu tenho amostras aqui. Senhores, Lídio. Eu ia fazer duas observações, mas para economizar o tempo, somente uma pergunta. Se falou-se da norma de manutenção que foi recentemente revisada, e é do interesse de todos que participaram da sua revisão, que ela seja aplicada por todos. A minha pergunta é se nesses projetos de lei que estão sendo propostos, se está sendo feita alguma menção a esta norma, para orientar aqueles que têm que fazer a manutenção e revisão. Existe citação da norma de manutenção nesses projetos de lei? São Paulo, do Rio, de Minas? É isso que eu gostaria de saber. Bem, você mencionando a 5674. Ele faz parte. E eu revisei todas as projetos de lei. Bom, sou o Ronaldo, professor do Secov. Em vários projetos tem a menção direta da 5674. A 5674 ela tem uma menção
de obrigatoriedade. Inclusive, tem uma frase que é importante que os edifícios antigos são obrigados a se adequarem a ela. Isso é interessante. Entendeu, Lídio? Lídio? Não. Eu falo assim, a resposta atendeu você? Senhores, mais algum questionamento? 30 segundos para o meme. Mas fala mais rápido então, senão não dá tempo. Mais rápido. Gente, é o seguinte, o susto nós vamos tomar, mas isso faz parte do dia. Quando saiu a lei do consumidor, criou-se uma indústria de reclamação, as reclamações eram acatadas, nós íamos parar no tribunal, por qualquer que fosse o motivo, ou por causa do índice de reajuste, ou porque o sujeito não fez o playground do jeito que o comprador imaginava, mas isso passou. Foi uma fase, todo mundo apanhou, todo mundo aprendeu, todo mundo se preveniu e passou. A mesma coisa vai acontecer com a norma de desempenho. Como ela é uma norma que não é restritiva, ela permite uma maior flexibilidade da parte da construção. Então nós temos que usar a nossa imaginação, nossa ciência, nossa engenharia. Para isso é engenho e arte. Então vamos lá, não é para se assustar com ela. Já alguns inícios atrás, eu quase apanhei, porque falaram que era gente do Secov que tinha imposto o negócio. Não é. Mas isso vai ter que acontecer. É uma etapa, é uma fase de crescimento, é um desenvolvimento. E a gente fala tanto de inovação, nós temos que nos adaptar a ela. Perfeito. Obrigado. Obrigado, Bonito. Obrigada, Sarkis. Eu pedi um espaçozinho para aproveitar o público da Comate aqui no ENIC, aproveitar esse painel com pessoas que trouxeram aí uma discussão importante de análise crítica do setor, da análise crítica da qualidade dos nossos produtos, né, no nosso setor da construção. Justamente sobre a consulta nacional da norma de desempenho, que deve se iniciar agora em meados de julho, né, Fábio? Meados de julho. Nós tivemos aí uma massiva participação do setor quando a consulta nacional era para verificar a necessidade de revisão dessa norma, né? Então nós temos a expectativa repetida de termos a mobilização dos senhores, das suas equipes técnicas e também de toda a difusão da importância dessa norma para a evolução do patamar de qualidade das nossas construções. É importante que quem não tenha, quem não receba, por exemplo, os comunicados, newsletter da CEBIC, que faça essa inscrição no nosso site, que é www.cebic.org.br, e assine lá o CEBIC hoje. Nós vamos estar sempre liberando notícias sobre a questão da entrada da consulta, o prazo, quando que ele termina, e também buscando algumas notas importantes de profissionais como estes que estão aqui na mesa e outros colegas nossos em relação à análise crítica de cada um para esse tema. Então, é uma convocação que a CEBIC faz para esse público e para que vocês também levem essa mensagem para as suas regiões, para os seus locais, mobilização e participação nessa consulta. Obrigada. O que a Georgia disse é importante, e não só nessa norma, né, mas em todas as outras, para que nós não sejamos atropelados por aqueles acontecimentos que nós falamos aqui. Não, na realidade a norma vai ser entregue segunda-feira, porque a norma já foi revisada e ela tem uma formatação obrigatória pela BNT. Essa formatação vai ter que ser entregue segunda-feira, agora próxima. Eles têm, pelo que disseram, de 7 a 10 dias para conseguir colocar em consulta pública. E aí começa a consulta pública, tem 60 dias. A consulta pública
de 60 dias, depois tem a análise dos votos. Se forem coisas significativas, eventualmente pode ensejar uma segunda consulta pública. Se forem coisas que possam ser respondidas pela comissão de estudos, a gente responde aquelas pessoas, esclarecido pode ser publicado. Que é o que a gente espera. Para entrar em vigor 12 de março de 2013. Senhores, podemos encerrar esse painel? Agradecer o Velé, o Fábio, o Paulo, o Roberto Calfa por esse painel, eu acho que muito enriquecedor e que nos traz uma série de ações, né, daqui para frente. Né? Muito obrigado. Vamos dar início ao nosso terceiro painel. Nós convidamos agora para a mesa senhores, por favor. Nós convidamos agora para compor a mesa para falar sobre o Sistema Nacional de Avaliações Técnicas, SINAT, viabilização do SINAT, procedimentos para avaliação técnica de produtos e processos inovadores da construção civil do Brasil. Arquiteta Salete Weber, coordenadora-geral do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat, PBQPH. Convidamos para demonstrar um case demonstrando a obtenção do DATEC, administrador de empresas Marcos Paredes, que é diretor executivo técnico da empresa ao Brasil, Sistema Construtivo Limitada. Convidamos para falar sobre o case demonstrando as dificuldades e impasses para a obtenção do DATEC, o engenheiro civil André Montenegro, diretor executivo técnico da empresa Moripasso, construtora e incorporadora. Convidamos para também compor a mesa e falar sobre arranjo produtivo local, APL, a engenheira Tatiana Pereira Jucá, superintendente do Instituto de Certificação de Qualidade Brasil, ICQ Brasil. Convidamos o presidente da Copercom Brasil, Dionísio Clavidianos, que vai expor sobre a Copercom Brasil, por favor. Senhores, Tatiana, como é que está seu tempo? Vai fazer o que é que faz na inversão? Eu queria submeter um assunto aqui para vocês, me ajudarem a decidir. A Tatiana, primeiro que ela tem uma preferência, porque ela está gestante. Tatiana? E ela tem um problema de voo, e eu queria, se vocês permitissem aqui, nós efetuarmos uma alteração aqui, ao invés da Salete iniciar, nós iniciaríamos aqui com o Comitê de Tecnologia e com a Tatiana e faríamos essa inversão para poder liberá-la para o voo dela, que é daqui a pouco. Podemos conduzir assim? Perfeito? Tá bom. Então, dentro do projeto, dos 10 projetos do Programa de Inovação Tecnológica, o Veletri tinha perguntado se esses projetos estão em pleno andamento, o Marcos Veletri. Mas como ele não está nos ouvindo aqui, ele está aqui, está aqui. Não preocupa não, eu queria que só você participasse conosco, não é isso. Dentro dos 10 projetos do Programa de Inovação Tecnológica, o projeto número 10, que é a criação dos comitês estaduais de tecnologia. Aí, nós tínhamos imaginado, né, George, de marcar reuniões aí pelo Brasil, nos estados, e irmos lá pessoalmente criar os comitês de tecnologia. No entanto, eu acho que o tempo de todo mundo é muito escasso hoje, e os custos também são altos, né, Salete?
Como nós temos aí a informática, nós temos tudo digitalizado, eu acho que nós podemos fazer isso, e aí estamos disponibilizando o material para quem quiser instalar o seu comitê de tecnologia lá naquele ambiente, vocês estão vendo o mapa do Brasil ali? Ali, ó. Ali no mapa do Brasil, né, Luciano? Aqui no mapa do Brasil, que está aqui, onde esses estados, olha lá o mapa, esses pontos de verde são os estados, tem, Luciano? Esses pontos de verde são os estados onde nós já temos as cooperativas de compra. Então, eu acho que nas cooperativas de compra já existe um ambiente, já montado, já um sistema de compra conjunta. Então, fica aqui, Dionísio, o pedido, o Lomano, o Toquinhas, os companheiros da Coopercom Brasil, para que nós façamos um esforço de criarmos lá onde já tem, o Geraldo chegou do Sinduscom de Minas Gerais, parabéns, Geraldo, pela recepção de vocês. Onde tem a Coopercom já criada, já criar o Comitê de Tecnologia. Por quê? Porque o Comitê de Tecnologia é onde nós vamos conversar sobre a modernização do processo construtivo. E a modernização do processo construtivo passa pela implementação de máquina, equipamento e ferramenta. Não tem como fazer se não for através disso. E a Coopercom está montada para fazer essas compras para a demanda gerada no Comitê de Tecnologia. Então, é um casamento perfeito, se é que existe, né? Mas é um casamento quase que perfeito, né? Um gera demanda, o outro está ali para comprar. Então, fica aqui a sugestão. Nós vamos fazer ali, olha só, nós temos ali 16 estados já montados, ou em fase final de montagem, de criação, esse ambiente de união, de cooperação, o Robert Willis está aqui, podia levantar, o gestor da Coopercom, lá do Secol de São Paulo, está aí montado já, com acontecimentos já em franco andamento. Então, criar um comitê de tecnologia lá dentro, né, nos pouparia de andar o Brasil, igual nós já andamos, criando isso aí tudo. Então, eu acho que não precisa. Vou fazer aqui uma apresentação muito rápida, muito resumida, que quem quiser levar essa ideia, tem o Comitê de Tecnologia de São Paulo. Eu acho que aqui nós fizemos um desenho que tem mais a cara do Brasil. Porque São Paulo, né, Bonete? Ainda é Brasil? Ainda é Brasil? Ainda tem uma dúvida, né? Então, veja só, eu vou ali. Tem microfone para ir lá? Tem, né? Veja só, essa ideia, só passar os 10 projetos, passa os 10 projetos rapidinho. Já até decoramos, né, os 10 projetos. Tributação compatível com a industrialização, 2 projetos. Projeto do Programa de Inovação Tecnológica. Viabilização do SINAT, está aí a mesa agora. Precisamos de desatar o SINAT, está travado. 3. Viabilização da inovação em obras públicas, outro projeto grande do Brasil, 4. Revisão dos códigos de obra, 5, projeto 5, difusão da inovação, isso aí é responsabilidade do CONFIA, né? Está na veia, está na engenharia. 6, capacitação, Vicente está aí? Vicente, Senai e Bahia, capacitação para inovação. Projeto 7, ciência e tecnologia, Francisco Cardoso da USP, conhecimento para inovação, a professora Raquel estava aqui ontem, vem o PISAC, vem o BRE, né? O nosso irmãozinho que está lá em Londres, o Orivaldo. Modulação, a BCP, o Mário estava aqui ontem, também esse projeto andou bem, e os comitês de tecnologia. São os 10 projetos que foram discutidos para desatar, para fazer caminhar a inovação tecnológica. Aí, vamos lá, pode entrar, Paulo. Nós já sabemos para quê. Pode seguir. Comitê de tecnologia, nós estamos aí com a seguinte proposta. 2 linhas. Uma linha, que é que nós estamos fazendo nas empresas, modernização do processo construtivo. A ideia é o seguinte, você levantar a situação que você está construindo hoje e fazer uma projeção da situação futura ideal e traçar um cronograma. Claro que vai ter que entrar máquina, equipamento e ferramenta e processo construtivo. Daí entrar a cooperativa. Daí a cooperativa está aqui na mesa, com o novo presidente fazendo um trabalho fantástico, o Dionísio está aqui. Né? E depois tem esse momento. A projeção da situação futuro ideal, aumento da produtividade, redução de homem-hora. Né? Nós temos um problema com os tribunais regionais da injustiça do trabalho, não é verdade? Então, quanto menos
quanto menos tiver aquele pessoal lá em cima de nós, né? Não adianta esconder, isso é verdade. Então, tirar o coração que bate e colocar o motor que faz. Tirar o peso das costas do funcionário e botar na máquina. Não é isso que o Falcão Bauer falava aqui conosco? Então é isso aí. Kit de máquinas e equipamentos. Aí tem uma ideia aí de um kit de modernização do processo construtivo, por favor. A ideia desse comitê, um presidente, um coordenador do comitê, um secretário do comitê. Uma coisa que faz lá dentro da Comate, faz lá dentro da Coopercom. Se nós pegarmos apenas 8 empresas, cometemos um erro lá em Goiânia, né, Luciano? Cometemos um erro. Montamos o comitê de tecnologia com 32 empresas. 32 empresas. Para cada empresa cuidar de um processo construtivo. Cada uma cuidava de um. Fotografa a situação atual, projeta a situação futura e vai desenvolvendo. E cada uma trocava as experiências dentro do comitê. O que aconteceu? Era gente demais e isso não funcionava. Então nós estamos com a ideia de criar, resumimos para 8 empresas, e cada empresa discute 4 processos construtivos dentro da sua obra vertical. Pode seguir. Pode seguir. Aí. Por exemplo, vamos supor, isso ainda não está funcionando assim. Vamos supor que uma empresa, a empresa do Carlos aqui, que é vice-presidente do Sindicato, Carlos Alberto aqui, vamos supor que a empresa do Carlos vai cuidar do BIM, de fundação, de estrutura de concreto convencional. Ela vai fazer ali, naqueles assuntos, a situação atual e a projeção da situação futura. E vai implementar nos processos construtivos as máquinas que a Coopercom vai comprar. E assim por cada empresa. A empresa 2, painel de concreto pré-moldado. Nós estamos lá estudando painel de concreto leve, porque eu não consigo mais pensar em fazer parede com tijolo e depois rasgar aquilo tudo para enfiar tudo, enfiar a caixinha e gerar entulho. Não dá mais. Então, nós temos que partir para painel de concreto. Estamos sofrendo, nós estamos lá na empresa, tem lá um pessoal cuidando disso, e faz, e vai, aí tem a PUC, tá, o laboratório da PUC. Então, nós estamos fazendo isso, cada um de nós estamos fazendo nas empresas. A empresa 3, assim por diante. Então, com isso, em um prazo de 1 ano, nós passamos todos os processos construtivos dentro dessa programação futura. Aí tem o BIM, que já foi falado de ontem. Aí tem os equipamentos que as cooperativas de compra aí estão comprando, compra conjunta, vários processos de forma, que não vamos seguir bem rápido. Aí uma maquininha de dobrar, de amarrar o aço, mini grua, os gramalheiros, as projetoras de reboco de argamassa. A alvenaria estrutural não tem uma maquininha para você fazer a projeção, para colocar argamassa na paredinha do bloco, vocês já viram? Então aí, vamos criar uma maquininha dessa? Então, coisa simples, se você mecanizar a colocação da argamassa naquela parede do tijolo, a sua produtividade triplica. Cadê o Robério? Está aqui? O Robério, lá do Amazonas, aqui, ele. Robério, lá do Amazonas, já está com o pessoal de São Paulo desenvolvendo essa máquina, né, Robério? Não é isso? Então, isso é na veia, aplicar na veia essas máquinas, esses equipamentos para aumentar a nossa produtividade. Isso foi a modernização do processo construtivo brasileiro. Então, fica aqui, gente, o apelo para nós criarmos os comitês de tecnologia dentro dos ambientes das cooperativas. Tá certo? A outra linha de ação, essa que eu vou dar o gancho agora para entrar aquela senhora gestante que está lá na ponta da mesa, é o seguinte. Gestante, a Tatiana, não sei o que. Não é a Salete, não. Acharam que era a Salete. Não é a Salete, é a Tatiana. Nós chamamos a Caixa Econômica para participar, do nosso comitê de tecnologia. Olha, Caixa, quais são os problemas que aconteceram no pós-obra? O que aconteceu com as obras que a Caixa financiou? Obras que nós mesmos fizemos, tá certo? Então, aqui não tem nada de fórum jurídico. Nós estamos falando de caminhar juntos, de mãos dadas. Essa entrada da Caixa no Comitê de Tecnologia de Goiás foi muito importante.
muito importante. É uma sugestão que nós fazemos. A Caixa é o nosso banco, nosso agente, né? Agradecer a sua presença aqui, a Fatinha, lá do Pernambuco. Betinha. A Caixa entrando, ela falou, olha, nas obras do Minha Casa Minha Vida, eu tive problema com bloco cerâmico, bloco de concreto, com telha cerâmica, com esquadrias metálicas, com estrutura de madeira para cobertura e com instalação elétrica e de sanitário. O que sobrou? O que sobrou, né? Não teve problema com pintura, por exemplo. Mas isso aqui é o seguinte, é um problema É um problema no empreendimento, um problema no outro. Então isso aqui foi difícil obter isso da Caixa e só foi falado verbalmente que não vai pôr esse documento, ó, certo? Mas são problemas que nós encontramos. Aí tinha um ambiente lá, chove. Gente, é o seguinte, porque o Ministério Público acionou o pessoal, porque os moradores acionaram esse pessoal, porque dizem que a Caixa pagou essas obras e essas obras deram problema. Essa é a verdade. Podemos aqui falar, não temos segredo aqui para nós. Então, qual foi a providência? A providência foi, volta só um pouquinho. Dentro desses problemas aqui, elencados, acontecidos em obras que nós mesmos construímos, isso aqui é importante, não é obra de ninguém, é obra nossa, do setor. Aí tinha uma ideia, lá dentro, olha, as esquadrias fabricadas em Goiás, elas não resolvem, elas não têm estanqueidade, então nós vamos trazer esquadria de, como é que chama aquele estado que não é Brasil? De São Paulo. Viu, Bonito? Vamos trazer esquadria de São Paulo. O bloco cerâmico, ele falou que também não tem lá, olha só, falou que também não tem. O bloco, imagina trazer bloco de concreto, então tinha essa ideia. Vamos trazer de fora porque aqui não tem. Nessa reunião, nós chamamos então o quê? Olha, se nós sabemos do problema, e nós temos a Federação de Indústria, que é a nossa federação, e temos um Senai altamente competente, e temos um ICQ, Muiel, ali, acabou, né? Obrigado. Tem o ICQ, Muiel ali. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos chamar essas indústrias de cada estado, no nosso caso, e vamos então fazer um arranjo produtivo local para capacitar cada uma daquelas indústrias. Aí chamamos o sindicato, aí está. Vamos mais aqui, eu quero antes. Isso aí. Aí nós chamamos os fabricantes de blocos cerâmicos do seu sindicato, os fabricantes de blocos de concreto através do seu sindicato. Eles não são sindicatos dentro do sistema federação? Não. Nós somos companheiros, né, Sebastião? Nós somos companheiros dentro da Federação de Indústria. E ele fornece para nós, só que o material não atende a nossa qualidade. Não é isso, Tatiana? Então, chamamos o Sindicato da Indústria Cerâmica, telha cerâmica, que é o mesmo do bloco cerâmico, esquadrias metálicas, outro sindicato da nossa federação. Então, isso eu estou falando porque vale para nós todos, no Brasil inteiro. Aí nós vamos valorizar, e o de instalação elétrica e sanitária, nós vamos valorizar as indústrias de cada estado. Essa que é a ideia. E eles vão, através desse arranjo produtivo, se capacitar e fabricar os produtos que atendam à norma técnica, e nós não vamos ter mais problema nas obras. Então, esse é a segunda linha de ação do Comitê de Tecnologia. E aí, encerrando, cara, fica aqui a ideia, a proposta de criar, então, vou falar de novo, dentro do ambiente das cooperativas, das Coopercons, criar os comitês de tecnologia para fazer essa discussão. Era isso. Slide da primeira linha. Essa aí? Não. Ah, primeira linha de ação. Pode? Cadê? Está aqui não? A linha de ação dos comitês.
Você tem tudo isso aí. Gente, esse material está disponível. Esse material está disponível. Está disponível. Tatiana. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, obrigada à mesa por ter concordado com a operação. Vocês estão me entendendo muito rápido. Bom, senhores, primeiro é uma satisfação que o Instituto está aqui apresentando esse arranjo coletivo local, que é uma ação da CEBIC, Sinduscom. Nós fomos demandados, a FEB foi demandada, eu estou aqui então representando a Federação das Indústrias do Estado de Goiás, nesse arranjo produtivo local. Se o colega puder colocar as transparências, Tatiana. Vai ser bem fácil falar sobre o APL depois da fala do Fábio, que falou boa parte do que eu já ia falar para os senhores sobre norma de desempenho, porque a gente também está trabalhando em cima da norma de desempenho nesse APL. Então, fica bem mais fácil, até por isso aquela provocação. Bom, então a iniciativa desse APL é do Sinduscom, FIEG, e faltou aqui a nossa CEBIC, tá, pessoal? Me perdoe. Como o Sarkis já bem colocou, a Caixa Econômica nos deu essa informação no final do ano passado, de que nós tínhamos um problema lá em Goiás, focado na parte de bloco cerâmico, bloco de concreto, telhas cerâmicas e de concreto, esquadrias metálicas, madeira, estrutura de madeira para cobertura e instalações elétricas e hidrossanitárias. A partir daí, nós fomos procurar se de fato isso procedia, porque muitas vezes a gente fala, mas não tem uma comprovação. E tinha uma colega da UFG, uma colega de mestrado, e ela foi fazer uma prospecção em Goiás sobre essa problemática. Essa é uma profissional do CREA que tinha acesso às reclamações que eram feitas ao Conselho em obras já entregues. Esse levantamento aqui, pessoal, é feito em obras entregues em até 3 anos de entrega da obra. E o maior índice de reclamação que o CREA recebeu foi justamente na parte de parede, seguido de revestimento de argamassa. Então, comprovando realmente que o que a Caixa estava nos dizendo não era balela, não era da boca para fora. Seguidos depois de estruturas de concreto, e aí coisas de toda a ordem, patologia, fissuração, resistências abaixo, lixiviação. E aí depois vem uma sequência de problemas. 52% da amostragem da doutora Rosana eram de habitações unifamiliares, casinhas. E 33% dizia respeito a habitações coletivas. Aqui nós não entramos na análise de edifícios comerciais, salas comerciais, institucionais. Mais do que isso, aí o Sarkis, o Carlos Alberto que está aqui, eles provocaram um pouco mais. Eles disseram assim: Tatiana, mas quem que nunca ouviu falar de pessoas que não conseguiam permanecer na sua sala de estar porque estava muito quente? Ou que quando chovia um pouco mais forte, entrava água pelas esquadrias? Ou que em menos de 2 anos já havia fissuração nas paredes? Não é só para minha casa, minha vida, não. Aqui a gente está falando de estruturas entregues, casas, apartamentos, coberturas, e que isso aqui acontece com uma certa frequência. Então, não era só para
obras para interesse social, de interesse social. O problema era generalizado. E aí surgiu a ideia deste fórum da CEBIC de tratar sobre a norma de desempenho, que é a 15575, que a gente já conhece de muito tempo essa discussão, muito antiga. Foi publicada a primeira edição da norma em 2008, ela está válida. Tem gente que ainda tem dúvida, será que a norma está válida ou não está? Porque ela está em discussão, né? Ela está válida. Então, se qualquer juiz aí resolver por acatá-la, ele vai fazer. É uma norma que está válida, pessoal. E eu acho que é uma coisa que, inclusive, esse fórum tem que tentar, se não temos tecnologia, não temos como atender, tentar revogar essa situação. Está válida. Válida e publicada e válida, tá? Ela está em revisão. O que acontece? Entrou em vigência. Está válida. Está válida. Pois não, Georgia, fala. A gente acompanhou também a questão da revisão da norma. O que a gente pediu de prorrogação do prazo foi justamente o prazo de exigibilidade. A norma ela é vigente, ela está vigente, ela é um arcabouço técnico que pode ser usado como consulta técnica, mas a exigibilidade foi prorrogada. Até 12 de março de 2013. Que é o prazo que o Fábio falou para nós. E aí o que muitas pessoas têm dito é o seguinte, essa norma, ela não é uma norma prescritiva. Mas e aí, o que vai acontecer? Essa norma, ela traz requisitos para os sistemas que compõem o edifício. E não para como que uma cerâmica vermelha tem que se comportar, ou um bloco de concreto, como que ele vai se comportar. Essas aí são normas técnicas de requisitos, que já existem e que foram puxadas para dentro da norma de desempenho os seus sistemas. Então, como que uma parede de vedação deve se comportar com relação ao conforto térmico, acústico, fissuração. A partir daí, essa norma ela traz, ela é montada em cima de uma ideia que é muito interessante. Eu tenho um edifício e as suas partes, os seus componentes. Para que eu tenha um bom projeto, eu tenho que analisar as condições de contorno. Isso é muito simples para quem faz projeto estrutural, que já analisa condição de vento, de tráfego, mas nós, os outros projetistas, de revestimento, de alvenaria, em geral a gente não usa essas condições de contorno para projetar. E aí nós vamos ter, então, requisitos, que seriam os requisitos qualitativos, por exemplo, de segurança estrutural, critérios, que seriam quantitativos, como exemplo, resistência do concreto, e os métodos de avaliação para que se cumpra esse requisito. Seriam como análise de projetos, ensaios laboratoriais ou de protótipos, simulação de computador. E aí vem a pergunta, como é que eu vou conseguir alcançar o desempenho que essa norma me pede? Como é que eu vou ter um produto com desempenho? É muito simples. Eu tenho que ter um projeto adequado, eu tenho que saber se o que eu vou especificar naquele projeto atende a norma ou não, espessuras, especificação técnica completa. Eu tenho que ter um material que atenda a norma de requisito, aquelas prescritivas, e eu tenho que ter profissionais e métodos adequados para construir. É isso aqui, simples. E aí nós analisamos aquela primeira mensagem que a Caixa nos levou. E aí nós entendemos esse problema como uma oportunidade de crescimento. Aqui vem a diferença desse APL, pessoal. Ninguém encarou essa
esse tapa que a Caixa levou para o Sinduscom como uma dificuldade. Isso aqui foi encarado como uma oportunidade de crescimento. A parte de blocos cerâmicos, de fato, o problema é do material. A Maria Salete deve falar daqui a pouquinho a respeito do SINAT. Eu acho que é dos maiores índices de não conformidade é da turma da cerâmica vermelha. Blocos de concreto, de fato, não atendem norma técnica. Não estou falando de 100%, tá, pessoal? Nós estamos falando da massa, da grande quantidade. Não atende norma técnica, nem de resistência, nem de absorção. Para telhas cerâmicas, da mesma forma. Esquadria, então, nem se fala. Para estruturas de madeira, para cobertura, a gente analisou o problema está no material e na prestação do serviço. E a parte de instalações elétricas e hidrossanitárias, detectamos que o problema é da prestação de serviço. Ou seja, falha no procedimento de se executar essa instalação. O passo seguinte, e que o Sinduscom se engajou e tomou à frente, foram feitas reuniões para levar ao conhecimento dessas partes aqui o problema sobre a norma de desempenho. Mais do que isso, representante de projetistas, representante de universidades, senais, que é quem cuida de capacitação, e conseguimos, então, montar um grupo que hoje está definido dessa forma. O indutor, o fiscalizador, a Caixa Econômica, coordenados pela CEBIC, Sinduscom Goiás e Federação das Indústrias, e com as instituições envolvidas hoje, termos assinados e participando efetivamente das discussões técnicas. Sinduscom, Sindicato de Produtos de Cimento, Sindicato da Indústria Metalúrgica, Sindicato da Cerâmica Vermelha, os laboratórios de Eletrobras Furnas e da Secretaria de Indústria e Comércio, as instituições de ensino superior e formação de massa crítica, UFG e PUC, o CREA Goiás representando os profissionais já formados e que vão precisar de se capacitar em cima dessa norma, e instituições que nós colocamos como apoiadoras, IEL, SENAI e ICQ Brasil. Aqui a gente trouxe duas fotos só para ilustrar, uma de abril de 2012, onde nós assinamos o acordo, então todas aquelas instituições firmaram o acordo, foram para um evento público, dar ciência disso aqui para a sociedade, e trouxe aqui uma foto de maio, de uma das nossas primeiras reuniões de trabalho. Gente, nessas reuniões de trabalho, vocês imaginam, o presidente do Sindicato da Indústria Cerâmica, o presidente do Sindicato da Indústria de Produtos de Cimento, teoricamente concorrentes, né, eles estão ali sentados, não é um para atacar o outro, não, é para resolver o problema. Se não resolve o problema, outro Estado resolve e depois o nosso Estado vai ser prejudicado. Mais do que isso, mais do que o Estado ser prejudicado, a engenharia não vai ser feita da forma correta. E aí o setor todo e a sociedade vai ser penalizada por isso. Bom, então a ideia de como está sendo articulado esse APL é o seguinte: Sinduscom, CEBIC e Federação estão fazendo articulação com as instituições, secretariando as reuniões e coordenando e gerenciando o planejamento apresentado pelas instituições parceiras. O nível de maturidade está tão grande que nós elaboramos um planejamento estratégico para falar das oportunidades, dos pontos fortes, dos pontos fracos, e aí adotar ações para eliminar os problemas. Quando a gente falou que tinha que ter um bom projeto, o projeto começa onde? Ou no profissional, em que o CREA representa, ou nos futuros profissionais, e aí que estão nas escolas de engenharia, de arquitetura. Então aí nós temos o CREA sensibilizando os profissionais e promovendo workshops e cursos, e a UFG e PUC inserindo nas disciplinas já os conceitos da norma de desempenho, e mais do que isso, pessoal,
vai auxiliar no desenvolvimento de pesquisas, aproximar a universidade da indústria, das construtoras, para que, de fato, a gente tenha ganhos. Né? Não adianta ficar lá na universidade a turma pesquisando coisa que não tem aplicabilidade. E aqui, o CAL, eu coloquei aqui embaixo, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, nós ainda não conseguimos engajá-lo, mas já está na pauta, né, Carlos? CRAU. Os sindicatos, né, os de cerâmica, metalúrgica e produtos de cimento, o que eles estão fazendo? Sensibilizando quanto à existência das normas, vão formar APLs específicos com auxílio do SEBRAE para aplicação de consultorias, para adequação dos seus produtos. Isso aqui exige investimento. Ações integradas ao Sinduscom para incentivo à adequação dos insumos, ou seja, aqui vai ter um trabalho muito forte, inclusive da Coopercom. Não sei se o Paulo vai falar depois a respeito desse trabalho que vai ser feito, inclusive para potencializar produtos que já estão atendendo às normas, que sejam melhor divulgados para que todos saibam. E a finalidade maior é a adequação dos produtos às normas da BNT. Quem capacita a mão de obra? Senai e Sinduscom, que vão inserir nos cursos técnicos e tecnológicos os conceitos da norma de desempenho, vão prestar assessoria técnica no desenvolvimento de produtos e na capacitação nos cursos de aprendizagem técnicos e tecnológicos. Há também a disposição em Goiás da criação de um laboratório para certificar alguns materiais de construção, mas ainda está na ideia, não foi para o papel. Quando ela me aparece com aquela placa ali, dá vontade de matar. O Sinduscom Goiás, levando ao conhecimento das construtoras através de workshops, seminários, cursos e palestras, e mais do que isso, o Sinduscom vai monitorar um indicador de reclamação de clientes abrangidos pela norma de desempenho. Então, aqui entram só construções voltadas para habitação. Esses números vão ser cedidos pelo PROCON, Caixa e CREA Goiás. As ações de apoio, o IEL Goiás fará treinamentos e consultorias na área de gestão para os fornecedores e para as construtoras, e as ações da rede metrológica laboratorial. São diagnósticos, auditoria interna, consultoria voltadas para laboratórios. Lá nós temos à disposição nossa 2 já que vão trabalhar, que é o da Secretaria de Indústria e Comércio, Carlos Campos, as universidades. Boa pergunta, cadê as universidades aqui, né? Elas têm laboratório, mas elas não têm a intenção de levar esse laboratório a uma acreditação do Inmetro para a certificação desses produtos. Tá? Então, as universidades não entrarão aqui na parte de laboratório, foram convidadas. Urnas é uma parte extremamente importante para nós. Eles vão fazer o treinamento e formação de pessoal na área de gerenciamento de laboratório, vão calibrar todos os equipamentos desses laboratórios e elaborar os programas interlaboratoriais para garantir de que todos estão dentro da faixa limite e padrão. Tiana, só um minutinho. Pois não. Eu queria ali o nosso presidente Paulo Simão. Paulinho, vem para a mesa, por favor. Deu um prazer para nós aqui desse trabalho fantástico que você está fazendo. Maravilha de encontro. Bom, e aí como nada vai para frente sem a exigência, a Caixa continua na exigência não só do PBQ-PH, mas vai cobrar com relação aos materiais que façam parte do PSQ, que eles possuam a certificação. O laboratório da Secretaria da Indústria e Comércio vai se adequar à norma de gestão laboratorial, vai fazer acreditação no Inmetro
para fazer ensaios laboratoriais especificamente na parte de materiais cerâmicos. O ICQ Brasil continua na área de atuação dele, tanto na área de certificação do PBQPH ISO 9001 e iremos aderir ao SINAT aqui para certificação de produtos cerâmicos e de concreto, de blocos de concreto. Bom, pessoal, as ações do APL são essas, a gente passou aqui as macro-ações. Como eu falei, isso aqui faz parte do planejamento, agora tem outras micro-ações, são treinamentos, capacitações, reuniões, muita discussão, e que aí também fazem parte desse trabalho, que vocês podem acessar aqui com a Luciana, a Sarkis. Obrigado, Tatiana. Obrigado. Aí, então, essas duas versões, essas duas roupagens, é a ideia do novo Comitê de Tecnologia para os Estados. Salete. Primeiro que eu tenho o privilégio aqui de estar com a presença do nosso presidente da CEBIC para assistir à exposição. E gostaria de cumprimentar o Sarkis, agradecer o convite. Pessoal, cadê ele? Mas aí perde a emoção. Então, gente, Tatiana, bela apresentação, a gente agora que no final só teria que esclarecer um pouquinho alguns conceitos do que vem a ser certificação e combate à não conformidade, são conceitos diferentes. Mas eu acho que eu vou tentar ser um pouquinho mais objetiva, não entrar muito em tecnicidade, deixando isso para as perguntas depois, e explicar um pouco institucionalmente por que nasceu o SINAT e aqui vem, né, ajudando o setor que, pelo que eu tenho visto aqui nas exposições, já está bastante adiantado. O setor já está bastante adiantado com relação às estruturações para poder avançar com relação à norma de desempenho. O SINAT, ele na realidade nasceu dentro do PBQPH e não tinha na ocasião nenhuma intenção, né, de ser uma ação que desse um suporte a um programa tão ambicioso como Minha Casa Minha Vida. Então eu já vou começar fazendo uma reflexão aqui junto com os senhores sobre a importância desse diálogo e também de uma compreensão maior do como que nós estamos tendo que ganhar velocidade naquilo que estamos implementando hoje e que não era, até alguns anos atrás, a nossa expectativa. Quer dizer, se antes nós tínhamos 200, 300 mil contratações, agora nós vamos ter que ter 2 milhões de unidades sendo executadas num curto espaço de tempo. Então, não é muito simples você ter um sistema que estava sendo pensado durante mais de 10 anos, 15, né, aqui, desde a década de 80 que se vinha refletindo sobre como avaliar os sistemas inovadores e, portanto, poder implementar uma prática de acompanhamento desses sistemas no mercado para um volume, né, de empreendimentos muito mais elevado do que se esperava. Quando em 2008, né, foi a primeira publicação aí para a norma de desempenho dos edifícios habitacionais até 5 pavimentos, que até foi com a ajuda do IPT, da Caixa Econômica Federal, da FINEP, todo esse processo de discussão amadureceu, nós tivemos que rapidamente evoluir para realmente partir para a implementação do SINAT, que saiu a portaria em 2009. Então, quer dizer, nós temos pouco tempo
de prática com relação a um sistema que pretende ser tão ambicioso com relação à avaliação técnica para produtos, sistemas construtivos inovadores, e que teria como arcabouço, sim, a norma de desempenho. Então, quer dizer, é preciso também que a norma de desempenho, acho que a Jorge aqui foi feliz, né, no seu esclarecimento, que ela também venha logo a ser exigível, né? Porque nós estamos tendo que ter no SINAT um trabalho redobrado, que é pensar aquilo que já está sendo discutido na norma de desempenho e, ao mesmo tempo, contemplar dentro das diretrizes do SINAT o que o setor ainda está discutindo se deve ou não ser aplicado para os produtos e sistemas inovadores. Nós decidimos dar uma linha de corte, isso tudo. Sempre é importante destacar que houve uma participação ativa o tempo inteiro, né, do tripé que a gente chama, né, principalmente dos contratantes, da cadeia produtiva, né, e das entidades de regulamentação e técnicas. Então, quer dizer, o setor produtivo está o tempo inteiro participando na formulação do SINAT. A Caixa Econômica, como agente contratante, operador, os agentes de fomento, INEP, também participam, né, junto com o governo. E as entidades de técnicas, né, a academia, principalmente, também vem nos ajudando na construção. O principal objetivo, então, do SINAT era uma harmonização desses procedimentos que a gente vê quando vê um encontro desse tamanho, né, a quantidade de ideias que surgem, né, para que a gente possa efetivamente ter alguma segurança de qual vai ser a metodologia que vamos utilizar para avaliar um produto e um processo construtivo inovador. Quantas ideias nos surgem aqui? Então, temos que dar celeridade a isso, e para isso é preciso que se harmonize esses procedimentos, senão não temos como dar vazão a isso. Demos uma linha de corte que o SINAT seria, então, só para os processos inovadores e deixaríamos com a norma de desempenho os sistemas construtivos tradicionais. Aqui um pouco a estrutura do sistema, para os senhores entenderem. A Comissão Nacional, que tem hoje um tripé, né, também, tem todos a CEBIC tem assento, SINAEM tem assento, a Abramat tem assento, a Caixa Econômica tem assento, BNDES, quer dizer, nós temos agentes de financiamento e temos também o governo. Estou aqui, claro, não estou mencionando todo mundo, mas para vocês terem uma ideia que os sistemas todos são homologados mediante um consenso entre a cadeia produtiva, os órgãos de fomento e financiamento e o governo. Claro que sempre com a assessoria das entidades técnicas também. Nós temos uma secretaria-geral e o mais importante aqui da minha mensagem para os senhores é o seguinte: o SINAT, eu estou vendo aqui pelas diversas exposições e nas demais comissões, ele deve ser um sistema que, num futuro breve, possa ser autônomo, ande sozinho, não precisa estar no abrigo do Ministério da Cidade. Essa era a nossa intenção. Imagina, vocês acham o quê? Que o PBQPH é um prédio de 11 andares com 5 mil funcionários? O PBQPH é a Salete com 3 técnicos. Imagina um sistema desses, né, sendo gerido, né, por uma unidade tão pequena. Não, a nossa intenção é o contrário, é dar condições para que o próprio setor leve isso para frente. Então, quando se usa muito a palavra autorregulamentação, essa é a nossa intenção. Quer dizer, na medida que o setor se sinta capacitado, se sinta com condições, é ele que vai reivindicar junto ao governo a exigência disso. E não nós. O Ministério da Cidade, sabe qual é o papel dele hoje? Secretaria-Geral do SINAT. Nós fazemos uma espécie de operacionalização do sistema. E, claro, que na condição de órgão governamental, nós temos hoje, por obrigação, num estágio ainda, né, de transição que se encontra esse sistema, de dar todo o arcabouço, né, dentro do Ministério, por conta do Minha Casa Minha Vida, para que o SINAT
tenha um diálogo o tempo inteiro com uma certa moderação em um sistema que ainda está sendo ajustado. Então, a gente busca apoio junto à FINEP, busca apoio junto à Caixa Econômica Federal também, viu, Tatiana, buscando esses inputs, né? O que está tendo de problema. E, principalmente, é o setor que é o nosso principal, a luzinha amarela e vermelha, né, que vai nos dizendo se o sistema está funcionando bem ou não. Nós temos aqui as instituições técnicas avaliadoras, que a gente pretende que elas se multipliquem, né? E para isso nós precisamos também mapear muito bem de que modo, né, que elas hoje estão sendo instituídas no território nacional. Nós não temos uma capacidade como desejaríamos, isso tem sido alvo de críticas, mas aí é importante destacar, ainda ontem estávamos discutindo sobre isso, o SINAT tem apenas 3, 4 anos, é muito cedo. Em países em desenvolvimento, isso até que é um grande avanço. Nós temos a inspiração do SINAT na França, no modelo do CSTB, que é uma instituição que tem mais de 60 anos. Então, quer dizer, é um sistema que em países do primeiro mundo levou muito tempo. E eles tiveram que criar sistemas parecidos com o SINAT para reconstruir cidades após a guerra. No nosso caso, a gente ainda tem o privilégio de que nós não estamos reconstruindo cidades, nós estamos tentando reduzir o déficit habitacional por meio da industrialização da construção. É claro, a gente quer o quê? Qual foi a palavra de ordem do nosso presidente? Aumentar a produtividade. Então, se nós temos que aumentar a produtividade, é só por inovação tecnológica. E para isso, então, o SINAT tem sido importante. O comitê técnico que nós temos hoje, ele vem sendo um ponto nevrálgico para o funcionamento do SINAT. Então, isso é que eu acho que é importante passar a mensagem aqui para os senhores, para depois façam as perguntas. Ela é uma instância técnica, mas que, do meu ponto de vista, deveria estar mais profissionalizada. Para isso é que eu acho que nós temos que dar uma outra envergadura para o SINAT. E aí, contamos aqui com a CEBIC, com esse fórum, para que a gente estruture essa demanda também junto ao governo. O que significa dar uma profissionalização maior ao comitê técnico? O comitê técnico hoje, e eu agradeço a todos aqueles que integram o comitê técnico, eu estou vendo aqui alguns, né? Tem pessoas aqui que são especialistas, mas que integram entidades. Então, o ideal seria que para cada sistema inovador, nós pudéssemos realmente constituir os grupos especializados e avaliar com propriedade aquela inovação que está sendo proposta, senão a gente perde muito tempo. E que ela chegasse ao comitê técnico já totalmente mastigada, já resolvidos os problemas. Não, muitas vezes temos que discutir cada item do sistema que está sendo proposto com as próprias entidades, como a CEBIC, Sinaenco, a Bramate, a Laura está aqui, a Ilha está ali da ABSIC. Quer dizer, eu estou enxergando alguns atores, a Caixa Econômica, os Igmantas, que vocês conhecem, tem sido assim incansável nos ajudando nessas avaliações, apresentando as dificuldades, mas não é suficiente. E qual o outro problema? As poucas instituições técnicas avaliadoras que nós temos no país e que estão concentradas, na sua maior parte, na região sudeste. Só temos 2 na região nordeste, e aqui, só para não me estender muito, eu não vou entrar no mérito aqui do que vem a ser os conceitos, né, porque eu tenho pouco tempo, vou deixar para as perguntas. Eu vou dar um mapeamento aqui de quais as diretrizes que foram publicadas. Né? As diretrizes que nós tivemos mais demanda foram as de parede de concreto armada unidades no local. Se os senhores olharem aí para as datas, o ritmo não está ruim. 2009, o regimento foi publicado no início de 2009. Nós, em julho, já tínhamos uma diretriz publicada, em novembro outra, em abril
a do steel frame de 2010, em setembro de 2010, paredes de concreto com forno de PVC incorporado, e o wood frame em agosto de 2011. Quer dizer, o ritmo não foi ruim, não. O problema está sendo na avaliação desse procedimento todo aqui, que são poucas ITAs, poucas instituições técnicas com condições de desenvolver essas diretrizes e depois de acompanhar os empreendimentos que têm que ser auditados, monitorados, para que seja publicado o DATEC, que é o documento técnico que aquela empresa detentora da tecnologia vai poder utilizar como comprovação. Aqui já temos todos os documentos técnicos que foram publicados, e só para os senhores verem como está aí a nossa dificuldade, eu tenho ali no iPad uma lista de 9 demandas que ainda estão em análise no comitê técnico, além de tudo isso que já foi publicado. Então, nós precisamos realmente dar mais celeridade ao SINAT. Ele tem sido muito importante para que a Caixa Econômica Federal, por exemplo, aceite, né, sistemas inovadores para a construção de Minha Casa Minha Vida, e que as instituições técnicas, que também nós teríamos que dar uma maior, vamos dizer, ter mais instituições técnicas habilitadas para isso, elas possam ter competência para fazer todo esse trabalho, que é não só elaborar a diretriz e conceder o DATEC, é depois também monitorar o empreendimento. Aqui só um mapeamento, né? Nós temos atualmente 92 sistemas construtivos em avaliação no SINAT, quer dizer, não é pouca coisa, e aproximadamente 50 mil unidades habitacionais que foram autorizadas pela Caixa com o SINAT, porque nós não estamos contabilizando aqui aquelas que só têm o RTA, que é o relatório técnico. Aqui é aquelas que já têm o DATEC mesmo. Então, o que nós estamos tentando fazer agora, só para concluir? Junto à FINEP, isso aqui foi durante abril mais 20, estava lá trabalhando. Nós conversamos com a FINEP novamente e vamos tentar, a FINEP não está nem colocando mais esse limite de valor aí. A questão é como que nós vamos conseguir que as instituições técnicas potenciais no Brasil realmente atendam essas chamadas públicas. Aí conversamos com a FINEP, Ministério da Cidade. Qual foi a nossa proposta? Nós vamos realmente fazer um workshop novamente com todas essas instituições e tentarmos uma diferente graduação para essas instituições. Quer dizer, nem todas as ITAs têm que fazer tudo. Você pode se encontrar com laboratórios de universidades para dar apoio a uma instituição técnica. E eles poderiam estar sendo financiados também pela FINEP. E você pode ter instituições técnicas que sejam especializadas em gesso, mas não em concreto. Então, quer dizer, não precisa, cada um pode ter uma vocação diferente. Então, não precisa todo mundo querer ser um IPT. Essa é a questão, ou querer ser um Falcon. A gente tem que poder identificar melhor, e aí será o papel da FINEP nos ajudar, os gargalos, mapear isso ao longo do território nacional e, com os recursos disponibilizados, não simplesmente financiar as pesquisas que a academia deseja, mas sim aquilo que é a realidade hoje nossa e que a gente necessita. Então, hoje o SINAT está sendo um critério de exigência do Minha Casa Minha Vida, e isso foi bastante questionado, mas o governo não tinha outro instrumento. Então, é isso aí. Obrigada, se me alonguei um pouco aqui. Obrigado também. Após a presença aqui do ex-presidente do Sinduscom, Teodomiro, que está ali, que é presidente da Câmara da Indústria da Construção dentro do Sistema Federação de Indústria do Estado de Minas Gerais, e que faz um trabalho da cadeia produtiva da construção muito importante para o setor. Teodomiro, obrigado. Marcos, quer fazer a intervenção? Eu quero sim, sabe, eu estou fazendo aqui no meu férias, eu tenho que sair, mas é para dizer que a nossa satisfação de ter vocês todos aqui, essa comissão que tem uma pauta tão extensa, tão importante, já aqui sempre muito zeloso,
Mas o mais importante é que a gente sente que tem hoje um grupo de companheiros do Brasil inteiro muito comprometido com o projeto nosso de sustentabilidade, de inovação, de modernização da nossa atividade, que é fundamental. Eu tenho dito que nós finalmente acordamos para a coisa, no sentido de sermos protagonistas, de ser a pessoa, um grupo que vai tentar se impor ou participar ativamente para que as coisas possam evoluir com mais rapidez. A gente mesmo dentro da Comate, nessa vez, teve um período de grande dificuldade de avançar, natural, até que as pessoas se capacitem, se conscientizem da importância das coisas. Mas o que a gente constatou muito nesse evento é que houve uma evolução muito grande, houve um amadurecimento muito grande de tudo, e eu acho que todo o clima que se envolveu no Brasil, por causa da Rio dos Vinhos, por causa do tema da sustentabilidade, está dando resultado. E é só isso que eu queria cumprimentar o Sarquis, toda a equipe dele, seus palestrantes e os companheiros todos ali, agradecer muito o apoio que todos vocês estão dando ali ao início, ao encontro e a esses projetos que estão sendo. Bom, muito obrigado. Desculpe, mas eu tenho que sair.